Quer começar a ganhar em dólar sem precisar aparecer? Aqui está todo o conteúdo que você precisa, uma estrutura totalmente profissional. Centenas de alunos já estão faturando mais de $500 por mês. Aqui está o resultado de algum deles. Porque, lembra, Jesus foi muito claro. Ele disse, faça a sua parte que eu te ajudarei. Família é tudo. Tudo, resume tudo, família. A gente tem que ter família. No seu enterro vai a tua família. E detalhe, não é nenhum bicho de sete cabeças, é algo totalmente simples, qualquer um pode fazer. Aqui embaixo do vídeo tem um botão Saiba Mais que você pode obter todo o conteúdo. Mano, ninguém fala muito sobre isso, mas eu tenho alguns amigos meus que passaram por isso. Eu, felizmente, não passei por isso, mas que é a solidão do intercâmbio. Isso é uma parada que rola muito, principalmente porque quando a gente... São duas coisas que acontecem muito forte quando a gente vai morar fora do Brasil que a gente acaba enfrentando, né? Então, o cara foi... Primeiro que ele é muito novo, né? Então, assim, ele foi pra Irlanda. E aí lá, ele acabou não... Os amigos dele foram pro Brasil, então ele ficou sozinho. Beleza. E ele tem um problema de fuso, que ele já não consegue conversar direito com a galera. Tá com a rotina pesada, principalmente se você começa a trabalhar. Então você acaba trabalhando com subemprego, acaba trabalhando numa rotina que é muito extenuante. E você acaba tendo um outro problema também que acontece, principalmente em países como a Irlanda, que é a questão do frio, cara. Então, assim, eu tenho um amigo que foi morar na Irlanda e ele detestou. Foi, tipo, a pior experiência da vida dele, cara. Foi, tipo, a pior experiência da vida dele. Ele odiou a experiência. Ele, cara, ele voltou extremamente miserável. Falou que foi terrível. Achou horrível. Se perguntar pra ele de intercâmbio, ele fala pras pessoas, não façam. A minha madrasta também. Minha madrasta foi morar em Londres. Odiou. Odiou. Eu tenho uma amiga minha que trabalhava comigo também, que quando eu estava indo morar em Londres, ela também detestou. Detestou. E isso principalmente acontece porque, às vezes você vai trabalhar num subemprego, né? Você vai trabalhar num lugar que é um emprego que é puxado. Cara, falo pra vocês, eu trabalhei num trampo que era muito puxado, cara. E eu trabalhava, às vezes, quando meu trampo, a galera começou a pegar um pouco mais de confiança em mim, começou a me dar uma carga horária um pouco maior, cara, eu comecei a pegar coisa de 10 horas, às vezes, de turno, comecei a trabalhar na madrugada, comecei a trabalhar nos horários que eram bem puxados, né. E aí, irmão, era pesadíssimo, velho. Carregar lixo, meu, lavar copo, era carregar caixa, ficar indo e vindo, varrer, passar pano, carregar a caixa no meio da balada, pegar copo no meio da balada, bombando, voltar, tudo isso uma carga de estresse absurda. Mano, e sabe, e música torando, e coisa acontecendo, e o pau torando, e você ali, sabe? Um estresse muito grande. Eu lembro que uma coisa que me incomodava muito era ter trabalhado de sapato. Eu detesto usar sapato. E meu pé apertando, e aí chegava em casa, saía do trabalho um puta de um frio. O inverno de Londres, ele é muito gelado e molhado, né? Então chovia muito e aquele friozaço, e aí a solidão ela aperta muito, né? Então, pô, você tá morando num lugar de primeiro mundo? Tá, né? Você tá morando num lugar top? Tá, é seguro? Pra cacete. É legal? É. Só que você tá num trabalho miserável, longe de pessoas, é um povo, cara, que assim, muitas vezes não te vê como gente, porque assim, as pessoas não te tratam como gente, muitas vezes nesse subemprego. Você dificilmente vai ser. Dificilmente, assim. Você não vai ser tratado esculachado na rua, que nem você vai ser esculachado aqui no Brasil. Porque aqui você é esculachado muitas vezes, até mesmo por pobre, né? Você é esculachado no terminal Parque Dom Pedro, que é impressionante. Mas você também não vai ser bem tratado. Você não vai ser tratado super bem. Você vai ser tratado, às vezes, como imigrante. Muitas vezes não, você vai ser tratado sempre como imigrante. E você precisa lidar com esse fator, né? Então, a galera costuma se relacionar muito, e muitas pessoas que moram fora do Brasil, e aí quem mora fora do Brasil
acho que talvez vá concordar comigo, você acaba lidando com a própria comunidade local, né, de pessoas que são imigrantes, né. Então tem um hábito de você se relacionar em comunidades locais. O que eu daria de dica pra esse meu mano que tá na Irlanda e que é importante, é ele se relacionar com pessoas que estão na Irlanda, né, que acho que são pessoas que estão na Irlanda. E às vezes é importante isso, né, ele encontrar bares de pessoas que estão na Irlanda, atividades de pessoas que estão na Irlanda, grupos de WhatsApp. Eu sei que Orlando tem bastante grupos de pessoas que moram em Orlando, de pessoas que fazem atividades em Orlando, de pessoas que estão fazendo coisas em Orlando. É legal encontrar isso, mas é uma questão da solidão que ela realmente acontece, né. E às vezes nesses subempregos que você vai trabalhar e realmente que rola bastante, é que você tá num rolê que às vezes não tem outros brasileiros lá, tem um indiano, tem um árabe e tem um turco, sei lá, tem um senegalês. E a cultura dos caras é completamente diferente da sua. E aí como é que você lida com a cultura dos caras completamente diferente da sua, sabe? Como é que você lida com os caras que eles não trocam ideia com você, eles não têm o mesmo papo que o seu, eles não têm sequer a mesma idade que o seu, a sua. Às vezes você não tem nem papo, né? Às vezes você não tem nem traquejo, né? Eu lembro que eu trabalhava com um italiano, às vezes, que, porra, mano, era mó trampo trocar ideia com o italiano. Porque o italiano não. Cara, o italiano era bicho do mato total, assim. Então era difícil trocar uma ideia com o italiano, assim, era um trampo o italiano desenrolar um papo, né. Então eu não sei, ó, aqui, pelo menos quando eu morei fora, eu não lembro do lugar que eu trabalhava de ter muito chinês, tá, o JP. Não lembro, assim, de cabeça, lá na O2 Arena não tinha muito chinês, tá, de cabeça, tá. Mas acho que pode ter sim. Mas, pô, também, pô, aí chinês também é outro povo que é muito difícil de você, cara, às vezes tenta conversar com o cara, é difícil você ter papo com eles, assim. Chinês, indiano também é um papo, que você começa a trocar uma ideia, assim, às vezes demora pra você rolar um assunto, assim, é muito louco, assim, e é uma galera que às vezes tem e a galera também tá trampando, é muito objetiva, então você vai se sentindo solitário, assim. A gente brasileiro, a gente da América Latina, pô, é muito bizarro, assim. Bota você com um coreano, é uma parada. Bota você com um chinês, é uma parada. Bota você com um indiano, é uma parada. Bota você com um mexicano, pá. Bota você com um chileno, um argentino. Bota você com pô, até com um espanhol. Cara, a gente conecta com galera latina, até mesmo o italiano, que eu falei que era esquisito. A gente tem uns povos que a gente clica muito rápido, brasileiro, velho. Muito rápido. E tem outros que a gente não clica. Mano, a gente não clica. Americano a gente clica um pouquinho melhor dependendo com eles, tá. Mas outros que a gente não consegue lidar, né. Que ó, um brother meu falou que a Irlanda é super sem graça, não tem muita coisa pra fazer, a galera nativa não é tão interessante. É, depende muito, né, depende muito. A Irlanda tem muito brasileiro, né, é um país muito bom, tem uma galera, tem uma comunidade muito bom, tem uma galera muito massa que mora lá na Irlanda, né, e que é muito segura, tal. Eu sei que eles estão passando alguns perrengues agora, né, mas eu não falaria que a Irlanda é sem graça, né. Às vezes você quer estar buscando justamente um pouco dessa segurança, dessa paz, dessa tranquilidade. E talvez exatamente por isso, né, falta um pouco do cara ter lugares onde ele sociabiliza, né. Então às vezes o cara precisa começar a frequentar lugares onde ele vai socializar, né, um grupo de esporte, algum lugar comunitário. Então acho que talvez seja um pouquinho disso que esteja faltando na sua vida, meu irmão. Mas essa solidão do cara que tá morando fora, ela é muito real. Eu conheço um monte de gente que passou por isso. Dependendo do tipo de pessoa que você é, se você não tá fazendo um curso, se você não tá fazendo alguma coisa que te integre com as pessoas, pra você se isolar, mano, é 2 palito, é 2 palito. E aí a depender do clima, nossa, e você ainda vai com a grana contada, esquece, esquece. Porque assim, eu conheço muita gente que cai num truque que acontece que assim, o cara quer morar fora, beleza, só que ele não tem tanto dinheiro. Aí ele fala: não vou morar em Londres, que é caro, mas vou morar nessa cidadezinha aqui da Inglaterra, que ainda é Inglaterra, né, que ainda é intercâmbio, né. Só que, porra, a cidadezinha não tem merda nenhuma pra fazer, porra nenhuma pra fazer. Aí ele vai passar 3 meses numa cidadezinha desgraçada, ele tá com dinheiro contado, ele não tem dinheiro pra pegar trem sempre pra ir pra voltar de Londres.
A cidade não tem nada pra fazer, né? Tem pouquíssimas coisas pra fazer. Ele também não tem dinheiro pra fazer coisa na cidade. Aí ele tem dinheiro pra estadia, ele tem dinheiro pra... Ele vai ficar em casa. Foi exatamente o que aconteceu com esse amigo da Irlanda, né? Ele não teve dinheiro pra ir pra Dublin, ele foi pra uma outra cidade na Irlanda. Ele conseguiu ir, sei lá, 2 vezes pra Dublin, com grana ferrada. Do resto, ele ficava no apartamento dele, saía pra andar às vezes na cidade, voltava. Tinha nada pra fazer na cidade dele, que era um puta do inverno. O intercâmbio dele foi... Eu falei, cara, tu foi pra um gulag, caralho. Tu fez o pior tipo de intercâmbio, né? Foi ser gulag. Tu foi pra um lugar frio, ficar preso, saía pra andar na cidade vazia, que tava todo mundo no inverno preso dentro de casa. E não dá, entendeu? Você tem que ter isso, assim. Eu fui morar em Londres, pô, e Londres é uma cidade que ela é, porra, sem sacanagem. Tinha dias que... E esse é uma parada que tem um custo-benefício da cidade. Eu morava num bairro... Primeiro eu morei num bairro que chamava Blackheath, top. Só que era um pouquinho mais longe. Depois eu fui morar em Greenwich. Depois eu fui morar em Woolwich. Todos esses bairros eram relativamente perto do rio Tâmisa, né? Uns mais, outros menos. Mas no geral, quando eu fui morar mais pra Greenwich, tinha um rio Tâmisa. Eu ia andando até o rio Tâmisa e, cara, tinha uma vida cultural inteira gratuita ao redor do rio Tâmisa. Tinha centro cultural, museu, parque, feirinha, papapá. E, cara, tipo, várias vezes que eu tava de day off do trabalho, eu só precisava sair de casa. Eu olhava assim, saía de casa e falava, mano, acho que eu vou andar pra lá. E, meu, era um dia inteiro de entretenimento. Só que às vezes, a depender do lugar que você está... E assim, eu não precisava... E juro, tinha dias que eu saía sem ninguém. E, meu, me divertia muito porque era uma cidade a ser descoberta. Só que aí você tá em chique Irlanda, né? Não adianta. Você tá em chique da Irlanda, que não tem nada pra você fazer. Brincadeira com o pessoal da Chique Bahia. Pô, ferrou. Sacou? Ferrou. Aí já era. Aí não tem uma comunidade pra você interagir. Você é novo, você tá querendo um lifestyle. Aí realmente você vai se sentir isolado, você vai se sentir triste mesmo, cara. Então, assim, vai buscar uma comunidade brasileira, vai buscar pessoas pra você interagir, vai buscar uma atividade. E assim, não precisa necessariamente voltar pro Brasil rápido, né? Eu acho que às vezes você precisa buscar mudar a sua condição, tentar criar novos laços. E a gente cria laços através de atividades. A parte boa, você é novo, você é muito novo, sabe? A gente é muito novo, a gente se adapta fácil. Então, cara, vai atrás dessa porra, velho. Vai atrás dessa porra. Ele chegou no finalzinho de Eclesiastes 12, versículo 13. Ele falou, teme a Deus. O fim de tudo é isso, teme a Deus. Teme a Deus. Entrega a Deus o teu sentido da vida.